Olá, eu sou Tainara Mello, escritora e fundadora da Revista Negra, e hoje no programa Mãe, Seu Dia a Dia Literatura, eu tenho a honra de entrevistar a advogada Gláucia Lemos. Ela também é influenciadora literária no Instagram Para Sempre Lemos. Então, se essa entrevista fizer sentido para você, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe também com outras pessoas para que essa corrente de incentivo à literatura aumente cada vez mais. Gláucia, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar fazer parte do programa Mãe, Seu Dia a Dia Literatura. Está sendo a honra mesmo, né, ter você participando desse projeto, que ele faz muito sentido para mim, que é falar sobre literatura, né, falar, eu respiro isso, e Sim. também falar sobre maternidade, né, pessoinhas aí, filhos nossos que são nossos corações. Então, eu fico muito feliz de você ter aceitado fazer parte desse projeto. E vou te passar a palavra e você já se apresenta, seu nome, onde você mora, sua profissão, seu filho, e se apresenta para gente. Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer a você pelo convite. Eu fiquei assim muito emocionada. Eu falei, meu Deus, isso não está acontecendo comigo. Mas depois eu aceitei e achei ótimo. Estou muito Fico contente feliz. mesmo com esse convite e participar desse seu projeto. Não é a primeira vez, né, que participamos de um projeto juntas, Exato. mas a gente fala sobre isso depois. Então, eu me apresentando, eu sou a Gláucia, sou casada, tenho 49 anos, estou mais perto dos 50 do que dos 49, mas tudo bem, eu também lido bem Então, com essa questão da idade, isso é legal também. né. Então sou casada há 22 anos, tenho um filho de 19 anos, Olha só, gente, que e fase. é uma fase mesmo complicada, mas acho que nada se compara ao recém-nascido, Meu Deus do céu, eu nada se sempre compara. pergunto quando que vai aliviar um pouco mais. Pois é, pois é. São fases e a gente vai superando, né, vai passando Aham, por elas e aprendendo, é uma troca eterna, né. aham. E eu moro em São Paulo capital, nascida e criada em São Paulo, Legal. também trabalho em São Paulo, e é isso, estamos aí. Eu conheci você através da Sandra, né? Através da Uhum. Sandra, ali também através Meu Deus do céu, como que pode fugir o. Hum. Gente, a Da mãe da da da. Jéssica, da Isso, da Jéssica, do Jéssica, isso. Pégaso. Minha É. professora de inglês, né? Ela foi por um Sim, período minha professora de inglês e eu esqueci o nome dela. Me desculpe, Jéssica, se normal, você estiver assistindo isso daqui, né? Depois ela vai ela vai assistir, perdoar. ela vai perdoar. Então, eu conheci você através dessas duas mulheres também incríveis. A Uhum. Jéssica participou também do programa Mãe Seu Dia de Literatura da primeira temporada, né? Então eu tive um prazer enorme aí de conversar com ela. E Gláucia, conta pra gente como que foi você quando, né, e como foi que você foi inserida a esse mundo, esse universo aqui da literatura. Da literatura. Eu acredito que a literatura ela sempre esteve muito presente na minha Aham, vida, desde a infância, com o incentivo dos meus pais à leitura. Inclusive eu estava quando a gente combinou da entrevista, eu até pensei em contar, assim, aham. rapidamente, quando eu iniciei a fase de alfabetização, eu tive dificuldade na pronúncia e na escrita do Aham. D e do B. Ai, o Thomas é do Então R. é, RL. Aí ele fala RL. pá, ele pá. E a minha mãe, assim, foi, né, essencial nesse processo, e ela me ajudou muito, e foi por conta disso que a gente pegou vários livros para que ela me mostrasse Legal. como era a letra, como que Aham, era a pronúncia, como que eu tinha que escrever. E eu acho que foi nesse contato que talvez para muitas crianças podia ser traumático, né, porque não, a aham, gente tem que aprender, e para mim foi o efeito inverso, para mim foi, assim, inovador. Eu falava: aham. "Como que eu nunca tinha percebido, né, essa diferença?" E a minha mãe, com toda a paciência do mundo,
veio me ajudar e me mostrar o caminho, lógico, com o apoio dos professores Aham. na escola e tudo mais, né. Então, a partir daí, a gente sempre tinha um livrinho debaixo do braço, na bolsa, Que para legal. ler. Aham. Então, e retomar o hábito da leitura, porque houve aí um intervalo um tanto quanto considerável, que eu pausei totalmente de leitura, Aham. e aí em 2018 eu retomei esse hábito, mas em 2019 eu acredito que que eu me considerei, a partir de 2019, que eu me considero uma leitora voraz, porque eu Ai, leio um livro atrás do outro, mais de um livro por mês, e eu gosto do número, embora o número não seja o essencial, a importância, né? Mas eu gosto de falar, é o que te nossa, eu move, né? consegui colocar na minha rotina essa leitura, esse livro que eu queria muito ler, que eu ouvi falar muito bem e que eu estou conseguindo ler, então isso para mim é bem gratificante. Por um período, para mim, foi frustrante quando o neném nasceu. Eu falo neném assim, gente, mas é porque ele não tá aqui por perto. Porque o Thomas, quando ele ouve falar neném, ele fala: Mãe, eu não sou neném, eu sou rapaz. Então Só ele um me rapaz. corrige. Mas para mim, eu Aham. continuo falando neném, vai ficar neném por Sim, muito sim. tempo até eu rodar essa chave. Então, por um É. período. Eu ficava muito frustrada com a questão de números, né? Porque eu conseguia ler, tinha mês que eu conseguia ler metade de um livro e eu ficava tão chateada, mas tão chateada, porque eu também sou movida, sabe? Quanto mais livros eu tenho em mente que eu li, mais me dá vontade de ler, sabe? Sim, E eu fiquei muito chateada por um período por não estar conseguindo fazer isso. E a leitura, ela sempre me ajudou, né, nas várias fases da minha vida que eu tive dificuldade, sempre uma garotinha muito, muito solitária, né? Então, os livros eram ali, a minha forma de aprender, a minha forma de estar em contato com alguém, mesmo que seja distante, né? imaginário. Aham. Então, aquilo para mim era muito importante. E na fase, tá aí, sabe, né? Você é mãe também, sabe que a fase do puerpério ali querendo ou não, um processo também solitário, né? E Sim. quando eu pegava o livro para ler e não conseguia concluir isso, isso me deixava muito frustrada, muito chateada, magoada, me cobrava muito. Então, hoje eu estou mais tranquila, vamos dizer assim, estou mais aceitando mais, né, quanto essa relação, mais ainda eu vejo que a questão do número me motiva muito a continuar Uhum. lendo, né? Então, é muito importante para mim também ver lá na minha agendinha um risquinho. Olha só, li tanto esse Consegui mês, né? mais um livro, Aham. é. Entrando já nessa questão aí de maternar, como que foi é, a sua rotina materna? Agora ele tá com 19 anos, né? Mas vamos dizer Sim. assim, essa fase, vamos dizer assim, que eu tô, esse período você conseguiu introduzir, porque você é advogada, né? Trabalha, cuida da casa, cuida do filho, e você conseguiu manter a leitura nesse período ou não? Não. Infelizmente eu não consegui manter, mas é a questão mesmo de prioridade. Aham. Eu não tinha como uma prioridade naquele momento, então eu não me sentia culpada por não estar conseguindo ler como eu gostaria. Os livros que eu estava lendo, o meu livro de cabeceira era livros sobre maternidade, sobre o mês a mês, sobre o Aham. primeiro aninho, era Legal. sobre isso que eu lia. Então eu estava lendo, Eu mas também não li lendo muito. ficção como eu gostaria de estar lendo. Falar, não, Aham. agora não é o momento, mas o meu livro de cabeceira aqui, tanto que na hora que eu senti a primeira contração, meu marido disse: pega o livro, vamos ver o que está acontecendo. Que legal! Será que ele vai nascer hoje? Ainda faltam 10 dias. Eu falei, eu não sei, vamos ler. E a gente Que começou a ler legal! como que era a questão da contração, né? Ah, as Aham. contrações acontecem até tanto tempo após, nananana. E eu não tive, a bolsa não estourou. Eu falei, A bom, minha não também deve não. ser um sinal. Então vamos fechar o livro, porque ainda não está na hora. Mas a contração continuou. Então, assim, a gente teve que correr para o hospital e o Fernando adiantou aí 10 dias, mas Aham. nasceu com 38 semanas e meia. Não era assim um bebezão, como todo mundo esperava, Aham. porque o meu marido é bem alto, então todo mundo falava, nossa, o Fernando vai ser Mas um bebezão. Mas ele nasceu com 2,920 kg, não tão grande, né? próximo E do com Thomas também.
49 centímetros. Mas hoje o Fernando está com 1,90 m. Olha como que surpreende, né? O Thomas, eu falo assim, esse menino não vai crescer, não. Quando eu penso que não, ele já cresceu um tanto que eu não vi. E o meu marido também é muito mais alto que eu. E quando eu ganhei ele, porque ele nasceu de 38 semanas, né? É próximo, né? Bem parecido com o teu. E aí eu fiquei Uhum. pensando da mesma forma. Ele não, ele vai ser miudinho, vai ser pequeno igual eu, né? Mas não. É, Já tá não, se mostrando que não vai ser. não vai ser dessa forma, pode ter certeza disso. O Fernando, assim, eu falava, meu filho, me desculpa, a mamãe não tinha um espaço tão grande para você, porque quando ele nasceu com esse peso e todo mundo ficou, nossa, mas ele é pequeno, ele é pequeno. Eu falava, meu Deus, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu sou pequena e tal. Mas enfim, aí com um mês ele engordou 1,4 kg, Já gosto, já mostrou que não é. muito. E cresceu 4 centímetros. E daí para frente, nossa, era um bebezão, assim, uma coisa Eu. boa de segurar umas pernas assim, Ai, que gordo. Era delícia! uma fofa. Eu vejo o Thomas, eles não, nunca foi assim uma criança muito gordinha, mas ele perdeu, né, muito rápido as roupas, por conta de crescer mesmo. Então, assim, ele não foi mais na largurinha, mas foi no comprimento. Tanto que as roupas de recém-nascido dele, eu perdi no primeiro mês, entendeu? Foi assim, ó, que ele ficou compridinho. Então, assim, toda vez que eu vou comprar roupa, eu compro roupa de 4 anos, ele tem 3. Entendeu? Eu Aham. nunca compro de 3, porque de 3 é para mostrar buchinho, questão de uma semana, 15 dias já tá mostrando o buchinho dele, né? Sim, Então, a não barriguinha vale a ali pena. É. não vale. Então, eu sempre fiz essa estratégia de pegar e comprar roupinhas maiores. Que Uhum. legal também que você disse que o livro de cabeceira era o livro da maternidade, né? Eu li, deixa eu É. ver até se tá aqui, tá fácil. Não sei se tá. Que é o encontro da maternidade com a própria sombra. Não sei se você já ouviu falar. Não. Tá, O que Laura? eu li o que eu li foi o que esperar quando você está esperando. É um negócio assim, o que você Ah, eu espera quando está sei. esperando. É da Fernanda Wittkowski, não é? Ou não? Ai, me desculpa, não me lembro o nome da autora, Eu não mas sei se é da Fernanda Wittkowski ou algo assim, mas eu li esse daqui, que é o Diário de uhum, Bordo do Bebê. É um guia mais prático do pós. A minha preocupação era muito com o pós. Meu Deus do céu, eu li esse livro. Devorei ele. E ele é sensacional, porque além de. Ele é bem dinâmico, né? Ilustrativo. Até, uhum, ó, tem até uma manchinha na bunda do neném aqui, porque essa doutora, a Luciana Herrera, ela explicava tudo, sabe? Os carocinhos, se saísse manchinha, se saía tudo. Então, assim, mas por mais que eu li todo esse livro, me ajudou muito a não ser neurótica, né? E tudo mais, achar que uhum. tudo é um problema, mas eu ainda me via, ainda, vamos dizer assim, tendo surpresas. Aí eu fiquei muito falando assim, gente, eu podia ter lido mais livros sobre maternidade, né? Eu li muito pouco e tudo mais. Uhum, Eu li 2, mas ainda até hoje eu continuo lendo, tá? Não parei, ainda acho que não sim, pretendo parar, sim. porque. Não, porque além de da gente vivenciar, eu acho que é um assunto muito interessante. O É. milagre da vida, as fases deles passarem. Aham, Isso para mim, assim, é mágico, sabe. eu Cada vez que eu também. olho para o Fernando, eu olho com uma satisfação e às vezes as pessoas pensam que ele ainda é pequeno. Eu falo: "Não, gente, mas ele é um homem, Quando ele você está em falava, né, sociedade". dele no Instagram, aí quando você falou, nossa, ele tem, né, acho que foi da época que a gente conversou, acho que ele tava com 18, né? Não, ele tem Aham. 18, eu falei, meu Deus do céu, eu tô achando que é um pitititinho, né? Mas eu acho É, que eu vou ser assim. parecida, né. Vai, vai. Não, porque, Vai. o amor ele só cresce, cresce junto Aham, com a idade. Lógico, tem as dificuldades, tem os perrengues, tem. tem a vontade de puxar a orelha, a gente fica brava porque não quer estudar, a gente quer que leia e não quer ler, Isso que eu ia mas perguntar agora, né? Como é é. que é a introdução? Se ele gosta de ler, se ele for, se não, na infância, né? Ele teve também esse hábito, se não, né? Como é que foi? Então, o Fê, ele não é muito chegado à leitura não, é aquela história mesmo de Casa de Ferreiro, o Espeto é de Aham. pau, né.
Ele, aquela obrigação, porque na escola, quando ele era pequenininho, tinha Aham, o clube do livro. Então, toda sexta-feira ele vinha com um livrinho, aí vinha um legal. cartãozinho bem bonitinho para que ele colocasse o nome, com quem ele leu, o que ele achou da história, na fase que ele já estava Aham. alfabetizado, né? E ele detestava esse momento. Eu falava, Fernando, meu filho, olha só, olha isso. Eu mostrava, olha essa historinha, olha isso, olha o ambiente, olha não sei o quê. E ele ficava assim, Não, não, tem uns que ele não tem interesse mesmo. resistia. Não, ele resistia, eu acho que é o fato do compromisso. Aham. Quando Ah, eu parei de pegar no pé, eu falava, bom, então você não quer comigo, você não quer ler com o papai, você vai ler sozinho? aham. Vou. Aí ele passou a ler sozinho. Mas, na hora de escrever, ele queria o meu apoio para que eu dissesse a forma que ele tinha que escrever. Eu falei: "Não, agora você vai fazer sozinho. A gente pode conversar sobre o livrinho, mas você vai Aham. escrever aquilo que você imaginou, aquilo que você sentiu. A mamãe não vai colocar uma palavra aí nesse Que texto". legal. E aí ele foi desenvolvendo. Então, assim, ele Aham, cumpria com aquele compromisso e não queria mais saber de ler. E muitas aham. vezes ele queria ler para se livrar logo daquela história, daquele compromisso de ler, ele não curtia o processo. Eu falava: "Eu É, não posso exigir isso dele, ele tem 6 não, anos, ele é tem cada um que com a sua ter". fase, né? Então tem que deixar Sim, suas personalidades, né? Vamos dizer é. assim. Tem uns que vê como um compromisso, né? Tem outros que já vê como um prazer. E eu É. mesma aqui, eu faço mesmo de tudo, mas o Thomas também, ele tem vezes que não tem interesse. Então, assim, Uhum, todas as noites eu pego o livro. Thomas, vamos ler o livrinho e escolhe aqui qual que você quer conversar. Aí ele fala: "Não, não quero, eu quero assistir desenho", entendeu? E ele é bem expressivo, sabe? Ele expressa tanto o rosto, com as coisas que ele gostou ou não gostou, com fala, entendeu? Ele deixa uhum, bem claro, eu não quero e pronto. E se você insistir assim, a um milímetro, assim, tipo assim, ele já bate o pezinho, né? Antes na fase ele só dava um gritinho, agora ele tá na fase de bater o pezinho, e não é literal, tá, gente? É bater mesmo o pezinho. Ele fala, não quero, e bate o pezinho. Então, ele tá nessa fase, é um charme, eu acho bonitinho. Aí eu não tô forçando, não né? Mas insiste. É. ele tem um livrinho favorito, que é o da Fazendinha, que é Boa Noite Fazendinha, né? Então, ele todos os dias, assim, mas tem hora que ele não quer à noite, né? Mas todos os dias, no meio do dia, assim, ele pega aquele livrinho e dá boa noite por todos os bichinhos que tem no livro. Então, Então, ele é no tempo dele, né? Vamos se dizer assim. não, isso é lindo, ele vai recordar disso, com certeza, E é né, vai olhar gostoso. o livrinho e vai saber. Aham. Ah, mas o primeiro livro que o Thomas ganhou, na verdade, ele não tinha nem nascido, né? Foi no chá de bebê que eu levei várias folhas com a letra do alfabeto e os convidados, eu pedi para os convidados fazer um desenho com a letra, referente à letra, né? Tipo, Uhum. a letra A, fazia uma árvore, e escrevesse um recadinho, né? E assinasse atrás. Então, depois eu emplastifiquei tudinho, encadernei e tá ali. Então, vira e mexe, ele pega e aí eu contei a história para ele, ele fala assim: "Mãe, quem é agora que ele já conversa, né? Ele fala: "Quem foi que É. fez essa árvore?" Aí Ai, que eu fofo. conto, eu mostro para ele o nome, né, do convidado e tudo mais e conto a história de como essa pessoa faz parte da nossa vida. Então, tipo Sim. assim, já ensinando o alfabeto para ele, já contando uma história dos nossos amigos. Então, esse foi o primeiro livrinho dele, vamos dizer assim, Ai, que de lindo. contação de história. É, Aham. aqui, né, no programa Mãe Seu Dia a Dia, a gente fala sobre maternidade e tudo mais, e também já recomenda livros, né? Uhum. Aproveitar já é um gancho, né? Faz parte isso do Sim. nosso universo. Qual livro que você está lendo atualmente, ou ou um livro que você gostou de ler nos últimos meses? Tá. Eu tô lendo, tá até aqui do meu lado, eu deixei para mostrar para você como ele é lindo. Ai, A a cor cor púrpura. púrpura. Tá na minha lista de Meu desejados, eu tenho. Deus. Não, Tainara, você não acredita. Esse livro aqui eu tô lendo no projeto aquele clássico, né, Aham, da Jéssica, sim, e tá sendo uma experiência, assim, única. Eu queria ler, eu tinha ouvido falar do livro, mas eu não aprofundei muito na história. aham. Mas isso me surpreendeu, assim, na primeira, porque ele é escrito em forma de cartas, né, a Ah, é protagonista epistolar? é epistolar, ela escreve Adoro. cartas para Deus, Ai, meu então, Deus do assim, céu. você já começa com aquela
Meu Deus, o que vem por aí, Impacta, né? né? Tá. E ele é extremamente impactante. E eu tô conseguindo manter a meta, porque assim, eu Aham. entro nas leituras coletivas com as meninas, e quando o livro me envolve demais, eu acabo lendo e não cumpro Nem vou meta. falar nada, porque eu também tô desse jeito com o Fantasma da Ópera, tá? Já nem Então, sei mais que pé que tá o que cronograma. pé que tá o cronograma? No cronograma ele fica, é só para iniciante. Eu acredito que o cronograma ele vai funcionar para quem está querendo iniciar o hábito da leitura. Exatamente. Conseguindo ler devagar, porque a gente tem muito assunto para conversar sobre ele. Então, semanalmente, a gente conversa Aham, sobre aquela meta da semana. Então, está sendo assim sensacional. Eu não esperava encontrar tudo que eu estou encontrando nessa leitura. É muito impactante, muito. E aprendizado, né? Não tem como aham. negar. E Eu acho que agora uma eu é. tô lendo, não sei se tá aqui fácil desse lado, que é Úrsula, acho que não tá aqui comigo. É para me mostrar, mas é da Maria Firmino, não sei se você já ouviu falar. Ele participou da Flip agora. É, não tá aqui do meu lado, mas Uhum, eu tô lendo Úrsula, que também no início, as primeiras páginas, sim, eu tive que retomar a leitura, porque ela expressa de uma forma tão, vamos dizer assim, impactante, ao mesmo tempo poética, né? Traz mais uma certa emoção. Eu tive que voltar a ler, primeiro porque era a primeira vez que eu tinha lido algo parecido. Normalmente as minhas leituras, eu leio o clássico, mas eu sempre pego uma versão, tipo essa aqui do Fantasma da Ópera, uma versão mais contemporânea, né? Mas uhum, esse livro da Úrsula, da Maria Firmino dos Reis, eu acho que é assim que é o nome dela, uhum. e me impactou muito nos primeiros capítulos. Eu ainda não terminei ele, porque literalmente é aquele livro que eu tô lendo assim aos poucos Sim, para degustar. E eu fico sim. fazendo uma reflexão sobre. Eu não consigo nem explicar a cadência que ela transita em uma cena e outra, Uhum. que ela, tipo assim, força você a parar e refletir E sobre a cena. refletir, Uhum, sim. então eu tô super encantada com esse livro, eu tô devorando ele, assim, devorando o que eu pego, mas ao mesmo tempo degustando, né? Sim, Bem tranquilamente, apreciando a leitura, apreciando. né. É, Exato, e porque tá. esse livro está sendo assim para mim também. Aham, Esse livro eu estou indo devagar, porque tem hora que eu não quero que ele acabe, tem hora que eu tenho receio do que está por vir, e aí eu exatamente. fico pensando naquilo que eu já li, e falo: "Meu Aham, Deus", e a gente acaba gostando de certas coisas aham, que você fala: "Meu Deus, mas a personagem ela está sofrendo um pouco". Não é que eu gosto do sofrimento dela, a gente aprecia a forma que o autor, que o escritor aham. trouxe isso para as Ex- páginas do Porque é livro, comovente, né. né? A arte comove, te Muito, impacta, né? Por mais que você tá sim. vendo ali ele passando, o personagem passando um sufoco, mas é aquele sentimento assim, uma vontade de abraçar o personagem, não dá? Sim, Uma coisa sim. assim. Eu tô assim com o Úrsula e eu tô encantada com esse livro e eu adoraria que eu tivesse pegado esse livro para ler antes, né? Mas acredito também Sim. que cada fase tem sua fase, né? Então, Uhum. acho que tanto na vida da gente quanto na vida leitora, quanto a vida pessoal, acho que ela sempre tá entrelaçando, né? Eu, quando tinha 18, eu tava 19 anos, né? Recém-casada, eu lia muito romance hot. Né? Então, dos 19 aos 22, 23, foi um período assim que eu li muito esse gênero, né? Mas sempre gostei daqueles livros que tem menos hot, né? Mas eu Uhum. sempre li. Mas depois de um tempo eu abandonei, aí li livros mais de vampiros, olha só, pra você ter noção, a fase, né? Muito Aham. agora, agora eu tô no livro. Passei por um período pelos thriller psicológicos, suspense, né? Mistério, mas ainda navego muito por essa categoria, adoro. Mas agora eu tô na Uhum. fase de ler livros que retratam o cotidiano. Então pode ser romance, pode ser qualquer outro gênero, mas se retratar o cotidiano, eu devoro assim com muita facilidade, né? E é os que Aham. eu tô buscando mais. Tô nessa fase. Você também lê livro de ficção, não ficção? Qual é a fase que você tá agora?
Quando eu retomei o hábito, eu retomei a leitura de ficção, Aham. porque não eram livros que eu lia muito. Eu Ah, lia entendi. na fase de obrigação, na fase do, Aham. enfim. E Aham. aí, quando eu retomei, eu comecei a ler. E o primeiro livro que eu gosto muito de falar, porque ele é extremamente marcante, foi num livro de caixinha de assinatura da TAG, Fique Aham. Comigo, da Ah, eu tenho ele Ayobami aqui. Ayobami, Eu não não, li ele ainda, mas eu tô eu vendo não me ele lembro o daqui nome da já. autora. Aham. A escritora é nigeriana e o livro foi assim um presente. Foi literalmente um presente que veio na caixinha surpresa. Eu falava, meu Aham. Deus, como pode ser tão maravilhoso? Vou Então, ler. ele foi o que. Leia, leia, e é o livro que eu digo para todo mundo ler, Aham. porque é muito, muito, muito marcante. Cultura, Aham. dia a dia, né, crenças, enfim, é um livro que eu recomendo para todos. É, então, eu comecei a ler novamente, né, Uhum. ficção, e de 2021 para cá, eu comecei a introduzir um livro de não ficção. Então, Ah, desenvolvimento pessoal, né, gestão de tempo, aham. produtividade, liderança. Então, eu tenho gostado de ler também alguma coisa para intercalar com a ficção. Aham. E eu gosto, deixa eu só fazer um parênteses, aproveitando esse gancho que Aham. você comentou, né, das fases, aquilo que a gente lê e Aham. conforme você vai fazer essa interpretação, né, de acordo com a maturidade, vamos dizer assim. Aham. Eu terminei essa semana a saga Harry Potter. Eu Legal. não conhecia a história, não tinha assistido aos filmes, eu só sabia da fama, mas não, sabe, não me Aham. chamava atenção. Na fase do Fernando também, de pequenininho, ele também não se interessou, então não Passou. fui atrás. De repente, vamos ler o primeiro livro. Li o primeiro livro, falei, opa, tem mais do que fantasia aqui. Aí combinei com a Jéssica falou que estava lendo também, falei, então vamos ler todos? Vamos ler Aham. todos. Compramos o box, eu comprei o box, ela ganhou do marido, e por Aham. coincidência, o box que ele apresentou foi o mesmo que eu comprei para mim, Ai, que foi então a assim, mesma versão. foi muito legal, a mesma edição, a mesma versão. E a gente terminou agora esse ano. Então, começamos a ler em janeiro do ano passado, e foi um processo que se encerrou Gente, agora. céu, que E assim, legal. eu acho que se eu tivesse 20 anos, 15 anos na época, eu não teria aproveitado o que eu aproveitei dessa leitura, porque ela vai muito além de Aham. fantasia, de bruxo, não, é muito mais do que isso. Tem Ah, família. eu tenho eles na Sim. versão em inglês que eu comprei lá na Escócia. Eu lembro disso, achei o Pô, máximo. Falei, eu olha comprei que os lindo. três primeiros e fiquei chateada por não ter. Eu rodei a Escócia, Edimburgo, até fui nas livrarias onde eu mais fiquei em Gleirotes e eu não encontrei as outras versões do Uhum, o inglês dos outros, né? A continuação. Então só tenho os três primeiros. E eu é. E eu ainda por cima tentei ler, né? Porque eu ainda não li Harry Potter, assisti os filmes assim, mas tem muito tempo que eu já nem lembro mais. Então eu tentei uhum, ler Harry Potter nessa versão em inglês, travou muito, porque muitos termos eu não conhecia. Tipo assim, eu fiquei muito perdida, né? Então tava usando muito mais o dicionário do que lendo e aproveitando a história, então eu deixei quieto. Vou tentar achar em uhum. português para me poder ler. É, para o nosso tempo, né, que está quase acabando, eu gostaria de saber de você por que que é tão importante para você se manter lendo, né? Você já tem bastante tempo, né? Então já passou, a maternidade já está aí, o Fernando está com 19. E por Sim. que é tão importante, né? Olhando para si aí, para teu histórico de leitora, por que é importante se manter lendo? Olha, faz parte já da Gláucia hoje. Aham, Hoje eu me considero a mãe, a esposa, a filha, a profissional, e eu me considero a Gláucia leitora. Então, quando alguém fala, eu li um livro porque você me inspirou, eu comprei esse livro porque vou seguir as suas dicas. aham, Então, isso me motiva muito mais a me manter como leitora. E aham, eu comecei a ler por prazer, né, para entretenimento, mas hoje eu sinto que a leitura ela faz parte do meu dia a dia, eu não consigo me ver não lendo. E é um processo natural.
Aham, sabe? Eu me proponho ler muitas coisas, às vezes eu não dou conta, já passei da fase de me cobrar muito por isso, mas aham. não porque, é a cobrança, é o peso, enfim, é porque tem muita coisa boa para a gente ler. E às Tem. vezes eu tenho receio de não conseguir ler tudo que eu quero, então tem hora que eu tenho que Ai, fazer uma gente, a vida seleção. de leitor. É a vida de leitor. Então, me considero uma leitora voraz. A leitura faz parte da minha vida, e mesmo que eu diminua o ritmo de leitura, que eu leia menos daqui para frente, um livro vai estar sempre do meu lado. Isso é Não legal. estou na fase de releitura ainda, porque eu acho que tem muita coisa para eu ler, Não, eu não mas consigo não tenho reler fase de mais. releitura ainda. Eu reli Orgulho e Preconceito e acredito, né? Você já leu algum dos meus livros. Eu sempre faço referência a Orgulho e Preconceito, porque literalmente eu li ele várias vezes em diferentes fases da minha vida e eu ainda Uhum, continuo amando aquele livro, porque ele foi mega importante. Na verdade, eu gosto de Orgulho e Preconceito, mas eu acho que foi mais importante para mim a Jane Austen, sabe? A forma que ela uhum, colocou a mulher, né? Então, me reconhecia muito em todas aquelas, todas as protagonistas dela, eu me reconheço, mas uhum. é, a Bennet ali, ela literalmente conquistou, a Elizabeth Bennet conquistou meu coração e eu me senti muito, né? E fora que, confesso, né, meu marido que me perdoe se por um acaso ele assistir essa entrevista, mas não consigo encontrar um Darcy, né, na realidade. Então, essa paixão platônica por Hã? Darcy vai continuar, tá aí desde, ó, ninguém superou ainda não, viu? Tô casada Aham. há 10 anos e nem marido conseguiu superar o Darcy, mas né? É ficção, né? Paciência, ele não vai se importar, ele não vai ficar com ciúme disso. Então tomara, né? Mas para quem ter você é uma influenciadora literária, eu acompanho os seus posts e tudo mais, mesmo que às vezes intercalado. Para você, olhando aí a sua também trajetória e você como influenciadora e literária, o que você recomendaria para quem tem vontade de começar, mas fica assim meio perdido, né? Acaba Uhum. até desanimando porque é tanta informação, né? Mas algo assim bem na prática, né? O que você Sim. recomendaria? Eu costumo, quando me perguntam isso, eu costumo dizer que a pessoa precisa ter uma referência daquilo que ela gosta, né, Hã? de ler, e assim, associado, por exemplo, a um gênero de filme, né, aquilo que ela gosta de assistir, ela vai gostar de ler num livro. Aham, Eu acho que a pessoa que ela pode, por exemplo, se basear, buscar uma referência de algum filme que ela tenha gostado. Ela vai encontrar livros sobre esse tema e que pode dar um impulso, né, para ela aham, conseguir pegar o gosto. Porque se ela começa a ler, por exemplo, a pessoa nunca leu um clássico, ela vai e se dedica à leitura de um clássico, já vai ter dificuldade com o texto, a obra foi escrita há muito tempo, né, vai exatamente. ter não é difícil, não acho que seja difícil, Aham. mas requer um pouco mais da concentração, da Mais de atenção ali hábito, naquele né? momento, né. Eu acho que a ambientação também ajuda muito, contribui muito para você começar a ler, né, de repente sentar num lugar aconchegante, uma bebidinha preferida, né, um Isso. café, um Aham. chá, uma água, um vinho, pode ser Nossa, eu sou também, para da turma do acompanhar. vinho, tá? Eu, se deixar, vai uma garrafa. Então, e eu acho que isso é importante, porque se a pessoa fala: eu vou ler antes de dormir", tá bom, tenta. Mas a tendência é, fala: "Poxa, a cama é para eu dormir. Eu tô Aham, aqui, meu cérebro vai dizer que eu vou ler e vou dormir, não vou aham. aproveitar". E aí eu vou sair dizendo que a leitura me dá sono. Eu ia até Então, falar a questão do horário. Aham. ao Escolher longo o do horário. dia, escolha um horário. Para quem está começando também é importante ter um cronograma, né, Aham. anota lá, né, uma brechinha no seu dia, 10 minutos de leitura antes de começar o trabalho, ou que seja no transporte público, porque eu tenho certeza que a história que você escolheu vai te prender e vai ser super legal quando você terminar o livro e falar: "Terminei", não importa por quanto tempo, li um Satisfatório. mês, não, vai ser satisfatório. Eu É, tenho absoluta certeza disso. o meu marido, olha, quando eu casei com ele já sabia já que eu era uma devoradora de livros, né? Então, o meu sonho sempre foi montar uma biblioteca. E ele nunca teve o hábito de ler. Agora, no finalzinho do ano passado,
o homem se transformou. Ele vai na Americanas, ele é mais consumista do que eu agora, sabe? E ele tá naquela fase de iniciante, né, da vida de leitor, e ele já encontrou o gênero dele, né? Ele gosta mais na área de administração, né, de carreira, desenvolvimento de carreira. Então ele pega Uhum. esse livro e ele tentava ler no final do dia. Aí ele sempre dormia com o livro lá amassado, desanimado. Cansado do Aham. trabalho. O horário de almoço dele nunca dava, né? Então, o que ele faz? Ele sempre levanta meia hora antes, né? O horário dele começa a trabalhar às 5 da manhã, então ele levanta 4:30, ele tira 30 minutos para ler. Então, às vezes eu acordo com o neném, eu passo, ele tá no escritório dele sentadinho e nunca é numa posição mais tão confortável, porque ele sabe que quando ele começa a ler, dá sono, né? Então ele senta Uhum. numa cadeira que não é tão confortável, né? E ele pega ali e fez esse propósito de meia hora. Ele coloca certinho meia hora para ler. Ele já tá com a pilha dele ali enorme de De leituras. livros lidos. Aham. E eu fico me sentindo muito assim, muito orgulhosa. Eu nunca fui de exigir, né, para ele pegar e ler, mas sempre falava assim, amor, leia, né? Vai te agregar muito. E aí ele entrou nesse universo também, e eu tô mega feliz, me sinto muito orgulhosa, né? Porque Aqui a em gente casa ficava também influenciando. aconteceu. Sim, Aham. aqui em casa também aconteceu isso. Com meu marido, eu falava, Leia, leva esse, o que que você acha desse? Foi resistindo, resistindo, mas no tempo Se dele, entregou, ele me né? pediu um livro. Qual livro você me recomenda? E eu, toda animada, eu queria recomendar todos. Eu também Aí fui ele falou, assim, esse mas que aqui. me contei, me contive Depois em me um. conte. É. E aí hoje ele termina um livro e começa. Ele Aham. começa, termina um livro, pede outro, termina um livro, pede outro, e assim vai. Legal. E eu É achei isso legal. assim sensacional. Foi meu presente de 2022, porque ele O está meu lendo também. concorrência, né? Para encerrar, eu agradeço, Glaucia, por você ter participado. Amei, entrevistar você, Ah, eu amei também. conversar. Meu Deus, que incrível que foi. Então, muito obrigada, viu, por participar Eu que do agradeço. projeto. Eu que Então, agradeço, Tainara. Boa sorte, sucesso obrigada. sempre. Eu gosto de dizer que quando eu vejo um projeto seu iniciando, eu já gosto de dizer lá certeza de sucesso, porque é aquilo que você se dedica, você se compromete, e eu tenho certeza que vai dar certo, vai dar bom. Obrigada. Muito obrigada, viu? Espero que essa entrevista tenha feito sentido para você. Então, se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva e comente aqui também se você já leu algum dos livros que foram citados aqui, se você também é assim como nós, teve essas fases, tá? E uma forma também de você apoiar o canal é comprando o livro Feto no Meu Ventre, que tá o link aqui na descrição.